Olá, terceiro ano, bom dia, tudo bem com vocês? O nosso desafio de hoje é da matéria de História, lá na página 11, com o tema As Ruas de Antigamente. Bom, esse tema me lembra um tema que a gente trabalhou no semestre passado, sobre as mudanças, né, do ambiente com o tempo. Até a nossa prova caiu esse conteúdo, né, que a prof colocou ali para vocês. A imagem, se eu não me engano, não foi no segundo bimestre, foi no primeiro bimestre. A prof colocou a imagem ali do mercado público de Florianópolis, há alguns anos atrás, e atualmente e a gente falou dessa modificação que acontece nas paisagens, né? E hoje nosso tema é as ruas de antigamente. Então a gente vai falar, a gente vai ressaltar sobre a mudança que ocorrem nessas ruas no decorrer dos anos. Quando a gente fala em antigamente, eu lembro da minha avó, né? Eu vejo hoje a avó contando as histórias dela, em que ela ia na cidade de carroça, que não tinha não tinha carro, né? Naquela época ela andava de carroça. E ela também conta a história de quando ela estava grávida da minha mãe, que ela foi ganhar a minha mãe. O meu avô tinha saído para trabalhar e ela não tinha como avisá-lo, porque naquela época não existia celular. Pelo menos não para a classe dela, né? Quem tinha celular, telefone fixo e tudo mais, eram pessoas que tinham mais dinheiro na época, né? E ela conta que ela não conseguiu avisar o vô, e o vô, quando chegou em casa à noite do trabalho, que soube que a mãe tinha nascido. Então, a gente vê, né, a mudança de antigamente para a mudança de hoje, né? Que muitas coisas que a gente tem hoje, a gente não tinha antigamente. E as ruas também passam por essa transformação. E o livro nos trouxe o seguinte textinho. As ruas eram diferentes. Podemos dizer que cada rua por onde você passa tem uma história para contar. Uma das primeiras coisas a descobrir é que as ruas normalmente têm nomes. Esses nomes sempre têm a ver com a história da cidade ou do bairro em que a rua está localizada. Então, cada rua tem um nome, né? E não é escolhido um nome aleatório. O nome de cada rua, ela tem um significado, tem uma importância. Muitas vezes é nome de alguma pessoa que foi importante para a sociedade, que foi importante ali para a comunidade, para o bairro. Então, cada rua tem o seu nome e cada nome tem o seu significado. Como a prof falou, que cada rua tem um nome que é direcionado a alguém que é importante diante da sociedade, a primeira pergunta é justamente isso. Pergunta o nome da sua rua e pede para que vocês pesquisem o significado, né, da tua rua ter esse nome. Se tem o nome de pessoa, por quê? Quem foi essa pessoa na sociedade, né? E na questão 2 é a seguinte: se sua rua não tem nome de pessoa, ela deve ter outro nome ou número, em sua opinião. Por que isso acontece? Então, assim, não é todas as ruas que têm nome direcionado a pessoas, né? Às vezes o nome dessa rua é para simbolizar algo que tem nessa rua. Como, por exemplo, a rua aqui da prof é Rua dos Lagos. A prof mora bem pertinho da escola. E o nome da minha rua é Rua dos Lagos. Porque a casa da prof é na Rua dos Lagos, né? Tem 2 laguinhos aqui na minha rua. Então, colocaram o nome da rua, Rua dos Lagos, devido aos lagos que tem, né? Então, provavelmente, se não é nome de pessoa, é um nome que simboliza a rua de vocês. Aí vocês vão estar descrevendo ali, ok? A questão 3 e 4 fala sobre a história da rua de vocês, né? Bom, é um pouquinho difícil de fazer essas questões, porque a gente muitas vezes acaba não tendo esse contato, né,
com outros vizinhos ou mora há pouco tempo nessa rua e não sabe a história dessa rua. Então, a 3 e a 4 vocês vão estar respondendo conforme os recursos que vocês têm, ok? Se tem conhecimento de quanto tempo que essa rua existe, quem é o morador ali que mora mais tempo, ótimo, perfeito, e você responde essas questões. Caso você não tenha esse conhecimento, não tem problema, ok? Você pode estar respondendo ali as duas questões conforme o seu recurso. Ali na 5, pede para que vocês entrevistem, né? Um morador dessa rua, da rua onde vocês moram. Como a gente está nesse momento de pandemia, onde a gente não pode ter contato com o próximo, essa atividade vocês podem estar realizando com os pais de vocês. Então, vocês vão realizar a atividade ali, preenchendo o nome, a data de nascimento, a idade, e respondendo as perguntas que vai até, deixa eu conferir, até a F, sobre a história da rua. Vocês vão fazer essas questões com o seu entrevistado. Na questão F, está pedindo para que vocês... vou ler a questão F para vocês. Peça ao entrevistado que conte uma história que aconteceu na rua quando ele era mais jovem. Registre a seguir os principais detalhes da história. E logo abaixo está o seguinte: represente a história por meio de desenho em papel cartão. Dê um título e exponha seu cartaz no mural da sala de aula. Depois conte aos colegas a história que você ouviu. Bom, nessa questão, vocês vão estar registrando nesse espaço aqui do livro essa história que o entrevistado de vocês vai contar. Porém, não é necessário fazer esse cartaz, ok? Vocês só vão registrar nesse espaço aqui, lá na página 14, vocês vão registrar a história do entrevistado de vocês. Bom, terceiro ano, esse é o nosso desafio de hoje. Faça com calma, com atenção. Qualquer dúvida, chamem a prof. Beijo, um ótimo desafio e até amanhã.